Então vamos lá, nós temos aí o título da mensagem de hoje, a parábola da vinha má. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 1. Antes de começar, eu queria só explicar algumas coisas. A minha intenção é trazer essa mensagem hoje, no capítulo 5, e servir também como introdução, como um aprendizado acerca do contexto, para que possamos, no domingo que vem, fazer o desfecho com o estudo de Isaías, capítulo 6, que é um texto muito citado por muitas pessoas, que é bom a gente compreender, entender dentro do contexto ali, para que possamos tirar lições importantes para as nossas vidas. Então vamos ler esse texto, vamos ler Isaías capítulo 5, vamos ler dos versículos 1 até o 7, e assim a gente vai continuar a nossa mensagem, depois até o versículo 30, tá bom? Vamos lá. Isaías 5, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, e derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem chaçada, nem crescerão nela mas nela crescerão espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela leitura dela. Obrigado, Senhor, porque temos esse momento específico em que o Senhor nos concede a oportunidade em conjunto, ó Deus, com os nossos irmãos, aqui na presença da congregação, estarmos aprendendo mais de ti. Que o Senhor possa nos ajudar nesse tempo. Eu te peço, ó Deus, teu favor sobre mim, que o teu Santo Espírito venha me conduzir nesse tempo. Dá também entendimento aos meus irmãos. Abre, ó Deus, a mente das pessoas. Faz com que o teu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, como a tua palavra diz. Assim te oramos e te pedimos que o Senhor venha nos abençoar nesse momento. E que seja feita a tua vontade mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aí um texto muito interessante, a parábola da vinha má. Interessante que o Antigo Testamento traz algumas parábolas. Depois eu vou selecionar outras parábolas para que possamos estudar, parábolas do Antigo Testamento. Há uma estatística, o Emerson estava me dizendo essa semana, que mais de 90% das mensagens nas igrejas, sem medo de errar, são do Novo Testamento. Há poucas mensagens no Antigo Testamento. E eu gosto de pregar no Antigo Testamento. Por isso, eu estou trazendo essas mensagens. Depois vamos ter a oportunidade de pregar num livro do Antigo Testamento novamente. Nós já pregamos Abacuque no mês passado. E é muito interessante porque o Antigo Testamento nos traz também grandes verdades, grandes ensinos. E o profeta Isaías, ele é conhecido aí como o Evangelho do Novo Testamento.
Ele fala muito acerca do Messias. Ele foi o profeta que mais falou do ministério de Jesus. Nós temos Isaías 53, que é a mensagem ali da cruz, falando do sacrifício de Jesus, do Messias morrendo em nosso lugar. E Isaías fala disso. Isaías exorta muito também o povo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, que o povo cresça em Deus e evitasse também o juízo, que muitas vezes ele anuncia ali, que viria através de nações para castigar a Israel. Nações vizinhas ou nações até distantes também, ele vai falar disso. E o capítulo 5 tem esse contexto. Mas antes de falar do contexto histórico, eu queria falar sobre o que é uma parábola. Eu coloquei aí, fica à vontade. Obrigado. Então, o que é uma parábola? Uma parábola trata-se de uma figura de linguagem. A Bíblia fala de várias formas, há vários gêneros literários, entendeu? E um desses gêneros é um gênero chamado parábola. A parábola nada mais é do que uma história curta, cujos elementos que compõem essa história são fatos da vida cotidiana, são fatos, são eventos, são coisas conhecidas das pessoas que as escutavam. Esses acontecimentos geralmente ilustram, têm um fundo de verdade moral, ilustram algum ensinamento contido naquela história. Os escritores gregos e latinos, eles usavam as parábolas, mas seus exemplos mais perfeitos são encontrados na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento. Quem é que gostava muito de falar parábolas? O próprio Senhor Jesus. Diz que Jesus teve uma parte do ministério dele, uma fase, que ele só falava por parábolas. E ele falou a parábola do semeador, a parábola da ovelha perdida. Muitas parábolas são conhecidíssimas. A parábola do filho pródigo. Então ele contava uma história, e através daquela história, que os seus ouvintes podiam associar com fatos muito conhecidos. Né? Quem é que nunca tinha visto um homem semeando no campo? E ele foi falando, olha, a parábola do semeador, o homem foi jogando a semente e foi falando os tipos de campo. Então as pessoas podiam muito bem compreender aquela história. Era algo muito interessante, uma ilustração muito vívida nas suas mentes. E é isso que é uma parábola. Trata-se de uma história para exemplificar um ensinamento, ok? Guarda isso, porque hoje nós estamos estudando uma parábola. E o contexto, eu não quero me demorar muito. O contexto histórico aqui, dos capítulos 1 até o capítulo 5 de Isaías, nós vamos ver uma série de exortações. O livro de Isaías começa exortando o povo. A mensagem de Isaías era para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo pudesse voltar a adorar o Senhor de verdade, deixar as práticas que não agradavam ao Senhor. Havia a opressão aos pobres, nós vamos ver isso daqui a pouco. Havia maldade, havia pessoas também na esbórnia e na farra o dia todo bebendo, e muitas coisas. E essa era a situação moral e espiritual do povo de Deus, o povo que deveria ser santo. E diz aí que a partir até o capítulo 5, nós temos essas exortações iniciais, até que no capítulo 6, há um fato que muda um pouco o contexto ali, de Isaías, da sua pregação, que é a morte do rei Uzias. Então, do capítulo 1 até o 5, nós temos talvez ainda o rei Uzias vivo ali, e Isaías exortando o povo a que voltasse a seu coração para Deus. E dentro desse contexto aí, nós temos essa parábola que finaliza aí essa sessão de exortações iniciais. E a parábola é muito legal, né? Vamos entrar logo na parábola. Sim, eu selecionei Isaías 1 e 4 só para mostrar como era a situação ali do contexto. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Foi como Natan orou, nós não vamos voltar atrás. E o povo estava fazendo isso.
E Isaías 5:24 também tem a mesma mensagem, né? Nós vamos ler esse versículo daqui a pouco. Então eu vou entrar na parábola. Primeira lição, primeiro ponto de hoje, é que Isaías declara a sua parábola, versículos de 1 a 7, os versículos que nós lemos. E ele vai contar uma história. Ele vai dizer que um certo homem, plantou uma vinha, versículos 1 a 2. Diz que esse homem era seu amado, mas também pode significar o seu amigo. Essa palavra pode ser traduzida também como um amigo. Então, talvez Isaías aqui falando de um amigo. Olha, um amigo meu, um amigo que eu gostava muito, plantou uma vinha. E ele escolheu um terreno fértil, ele plantou ela num lugar muito bom, onde tinha muito adubo, onde era propício para crescer as árvores. E diz que ele cuidou desse chão, ele cercou ela com a sebe, construiu um muro para que ninguém entrasse nela, protegeu essa vinha de todo jeito, construiu nela também uma torre, que deveria ser para a proteção ali da vinha. E depois disso fez um lagar, esperando que quando as uvas fossem colhidas, eles pudessem pisar ali no lagar. Né? Quem nunca viu aquela cena, devia ter trazido o vídeo, né? O pessoal pisando nas uvas, espremendo ali para tirar o suco. E disse que ele fez todas essas coisas, ele preparou, ele protegeu, ele fez tudo como mandava ali o figurino, como era esperado para que aquela vinha fosse uma vinha muito produtiva. Olha só como é, tentei achar uma foto de uma vinha. Vamos ver se carrega aí. Está aqui, ó. Nós temos aqui a torre, as parreiras aqui plantadas, né, com as estacas que seguravam ela, que ela ia crescendo, né? Vocês sabem que a videira, ela é um tipo de trepadeira, ela vai crescendo, ela precisa de alguma coisa para se segurar. E aqui os homens trabalhando, colhendo as uvas. Olha, o lagar está bem aqui, não saiu muito aqui na ilustração, mas é um exemplo de uma vinha. Aqui atrás temos um muro de proteção. Então era mais ou menos isso que Isaías estava falando, como mostra aí na foto. Interessante que nos versículos 3 a 4, aquele homem, ele traz uma informação inesperada. Ele passou por algo que ele não previa ali para a sua vinha. Algo inexplicável havia acontecido. Então aquele homem, aquele amigo de Isaías, convida a nação a julgar o que deveria ser feito àquela vinha. Olha só o que ele vai dizer. No final do versículo 2, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Essas uvas bravas aqui eram uvas muito azedas. Uvas que não serviam para alimentação, não dava para fazer vinho, porque o vinho precisa de uva doce. Não dava nem para a pessoa tomar um café da manhã e comer umas uvinhas, porque era tão azedo que ninguém aguentava. Mordia e raia uma careta assim, parecia limão. E aquele homem ficou surpreso, disse, olha, eu fiz tudo que era necessário. E agora os resultados foram diferentes do que nós esperávamos. E a pergunta que ele faz ali aos moradores de Jerusalém é: que opção ele teria diante daquela situação? Versículo 3: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhes tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Então, ele pede ali a opinião dos homens. Isaías pregando ali para sua audiência, para os homens de Judá, ele indaga ali o que deveria ser feito àquela vinha. E a resposta vem nos versículos 5 e versículo 6. O homem ainda declara o que fará a sua vinha inútil. Ele vai dizer: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Eu tirarei a sua sebe. A sebe era uma espécie de uma cerca viva, uma cerca feita de plantas, de outras plantas. Aquela sebe protegia até dos insetos, para que os insetos não comessem a plantação. Porque antes de chegar às vinhas, eles
iam se alimentando dessa sebe e ficava ali a maioria das pragas, né? Hoje em dia eles plantam outras frutas, até antes dos vinhedos, para que os animais não comam as uvas, então eles se alimentam de manga, de goiaba, de todo tipo de fruta que tem ao redor ali das vinhas, né? Eu visitei uma vinha e o cara mostrou, disse, olha, essas plantas ao redor é para proteger, para os animais não comerem as uvas, então eles comem as outras plantas. E a sebe, ela tinha mais ou menos essa ideia também, de proteger ali contra os insetos. E diz que ele vai derrubar o muro também, agora eu vou derrubar também o seu muro, para que seja pisada, torná-la em deserto, e não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. E as nuvens darei ordens de que não derramem a sua chuva. Então a vinha, muito bem plantada, seria agora totalmente destroçada. Não haveria mais plantações, ninguém ia mais limpar as videiras para que crescessem novas uvas mais doces ainda. Ninguém ia mais proteger aquela vinha, não ia haver mais o muro, e todo mundo que quisesse entrar ia pisar nela e ia destruir ali tudo. Engraçado, né? Nem a chuva mais ia ter. Então, aquela vinha estava ali destinada à ruína total, né? A vinha ia se acabar, porque sem água e sem as proteções necessárias, não dava para ter uma vinha. E é isso que aquele homem declara que vai fazer a sua vinha. Interessante que depois da parábola, que vai até o versículo 6, Isaías começa a propor agora à sua audiência, aos seus ouvintes, o que seria a explicação da parábola. O próprio Senhor fala para Isaías qual era o significado. E o significado está no versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, a nação santa. Aquela nação que Deus havia escolhido para pregar o seu nome em todo o mundo, para que eles pudessem ter um testemunho diante das outras nações, para que eles produzissem frutos, e assim o nome de Deus fosse glorificado nas vidas ali dos homens e mulheres de Israel. E ele vai dizer bem claro, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E quem era o homem? O amigo de Isaías? Né? Fica implícito também aqui que era o próprio Senhor. Se a vinha era dele, então o homem de quem Isaías estava falando era o próprio Senhor Deus que havia escolhido Israel. E ele vai dizer que os homens de Judá são as plantas, as videiras, as parreiras plantadas naquela vinha eram os homens de Judá. Que Deus esperava que fizessem diferente, que produzissem frutos, e aqueles homens não atingiram as expectativas de Deus. Ele vai dizer, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. E esse desejou que exercessem juízo, e eis aí, quebrantamento da lei. Ele esperou justiça, mas o que ele encontrou foi apenas clamor. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor cuidou da nação. O Senhor protegeu Israel. O Senhor deu uma terra para Israel. Expulsou os cananeus, colocou lá o povo de Israel lá. Uma terra próspera, uma terra fértil, como ele disse aqui, sobre a sua vinha. Para que eles pudessem prosperar, para que eles pudessem ter ali o que comer, para que eles tivessem o seu mantimento. Deus protegeu contra as nações vizinhas. Deu reis a Israel. Deu Davi, que fez grandes coisas. Depois Salomão. E depois cada rei foi caindo, foi fazendo o que era mal, até chegar na situação em que se encontrava aqui nos dias de Isaías. E uma coisa muito interessante é que ele vai fazer um trocadilho aqui, um jogo de palavras. Na nossa Bíblia, ele vai usar a palavra juízo, mas o que ele encontrou foi quebrantamento. Ele disse que esperava justiça, mas obteve apenas o clamor. Isso aqui no original é um trocadilho. Um trocadilho é quando você pega duas palavras parecidas e faz ali um jogo de palavras para falar alguma coisa interessante ou engraçada. Né? Quem faz muito isso são os filmes, os comediantes. Eles usam muito trocadilhos para que
possam passar uma mensagem. E é muito difícil traduzir trocadilho. É muito difícil. O trocadilho ele faz parte da língua. Certo? É como eu chamar o Jessé de Jezé. Jessé parece com Jezé, né? Mas não é o nome dele. O nome dele é Jessé. Mas eu não brincar depois. Ei, Jezé. Jezé Bodega. Né? É uma espécie de um trocadilho. Então, o trocadilho ele pode ser usado de várias formas. E na poesia hebraica, Isaías usa para falar que Deus esperava uma coisa, aí ele faz uma pequena mudança e tem outra. Se a gente pudesse trocar as palavras para que a gente entendesse melhor em português, poderia ser esse exemplo aqui, ó. Deus esperava equidade e o que foi que ele achou? Iniquidade. É parecido, né? Foi mais ou menos isso que Isaías tentou fazer. Olha, Deus esperou de vocês equidade, mas o que ele achou foi iniquidade. Aí quando ele faz o segundo trocadilho, que ele disse que esperava justiça, mas só obteve o clamor, era como se fosse isso aqui, direito e desordem. Eu esperava direito, mas eu só colhi desordem. Esse de baixo não ficou tão legal, mas é como eu disse, é difícil traduzir um trocadilho. Seria mais ou menos esse jogo de palavras que Isaías estava dizendo. E era uma forma também poética do povo hebreu, né, se expressar. Isso é muito também visto nos Salmos. Mas a mensagem que Isaías queria passar era que Israel havia decepcionado a Deus. Deus tinha feito tudo pela nação, mas ele não obteve aquilo que esperava da nação. Era para a nação exercer juízo, era para a nação fazer justiça, era para a nação ter suas obras retas diante do Senhor, mas ele encontrou justamente o oposto do que ele esperava. E ele então vai anunciar castigos, ele vai anunciar ali as punições por causa daquele pecado do povo. E ele vai dizer no versículo 5 e 6 que ele vai tornar aquele lugar em deserto e a terra de Israel seria pisada. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre esse castigo, mas certamente ele estava falando aqui da invasão da nação por outros povos que iriam destruir a nação. Deus ia tirar a sua mão ali, a sua proteção da nação de Israel, e outros povos vizinhos, outros povos inimigos iriam destruir a terra de Israel. Então, diante desse pecado aí de Israel, eu queria apenas destacar o restante do capítulo. Nós vamos lendo e eu vou apenas explicando para que a gente não tome muito tempo, mas ele vai destacar 6 ais contra Israel. Ele vai agora abrir o leque. Ele já tinha falado ali no trocadilho dos pecados, mas agora ele vai destacar, ele vai descrever melhor cada pecado que a nação estava sendo acusada. É claro que haviam outros, mas ele resume ali os principais. E o primeiro ai que ele vai lançar está no versículo 8. Ai dos que ajuntam casas a casa e reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de sementes não dará mais do que um efa. Deus estava dizendo aqui, ele estava reprovando um pecado dos latifundiários gananciosos. O que é isso? Que palavra feia é essa? Latifundiários. Latifundiários são aquelas pessoas que têm grandes extensões de terra, que são donos de grandes terrenos, né? Aqui no Ceará nós temos muitos latifúndios improdutivos, né? Terras que tem dono, mas não tem ninguém plantando. Mas aqui, no nosso contexto, havia um problema nisso. Era proibido fazer isso. Não era permitido comprar terras e ser um latifundiário naquela época. Lá em Levítico, capítulo 25, havia uma lei que determinava que cada família deveria ficar com seu campo. Quando Moisés deu ordem ali a Josué que repartisse a terra,
já estava tudo definido, e Josué cumpriu conforme ao mandato de Moisés. Cada família teve as suas terras. Olha, Efraim vai ficar com esse lado aqui, das montanhas do norte, aí família tal vai ficar com essa parte, família tal com essa, família tal. E diz que não poderia haver essa junção de terrenos, cada família tinha a sua. Aí, o que é que foi estabelecido pela lei de Moisés? Caso alguém tivesse pobre, não conseguisse plantar na sua terra, ele poderia vender essa terra. Mas não era bem uma venda, era na verdade um arrendamento. Ele chegava para um rapaz que tinha mais dinheiro, que estava prosperando na terra dele, disse: rapaz, eu não estou conseguindo cuidar da minha terra não. Está difícil, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar o pessoal. Eu quero trabalhar para tu. Né? Pega aqui minha terra. Aí você investe aqui, eu vou plantar e você fica com a parte. Ou então, né, eu vendo para você e você fica aí nela e eu vou me sustentar com esse dinheiro. Só que aquele tipo de venda não era uma venda permanente, não era para sempre. Diz que quando aquele homem tivesse condições, ele tinha o direito de resgatar essa terra. Ele podia chegar: olha, está aqui o dinheiro que você me pagou nessa terra com juros, eu quero minha terra de volta. O comprador tinha a obrigação de devolver essa terra. Vocês estão entendendo? E mesmo que aquele homem não conseguisse depois recomprar ou comprar de volta aquele terreno com dinheiro, depois de 50 anos, havia o ano do jubileu, e aquela terra deveria voltar para o seu dono, de graça. Ou se não para ele e para os filhos dele. Entendeu? E o que os homens de Israel estavam fazendo era burlando essa lei, comprando terras e fazendo grandes latifúndios, grandes terras, e não estavam devolvendo essas terras. Eles estavam se fingindo de doido. Eles faziam negócios escusos e ficavam com essas terras. E Deus estava condenando eles por causa disso. Porque isso faria aumentar a pobreza em Israel. Haviam famílias que nunca mais iam conseguir se reestruturar de novo, porque não tinha terras para sempre ser servo de alguém. E esse não era o objetivo de Deus. O objetivo era que cada família tivesse a sua terra, né? E isso seria uma herança perpétua para aquela família, certo? E o castigo para aqueles homens que faziam isso era que as suas mansões, as suas grandes casas ficariam desertas e as suas plantações seriam inférteis, improdutivas. Diz que num campo ali que talvez tivesse 6 hectares, quando eles terminassem de colher, não ia dar ali o produto de meio hectare de terra. De tão infértil, tão improdutivo que a terra ia ser. O cara ia plantar daqui lá na Granja Portugal. Ia colher só como daqui ali na esquina. De grãos, né? Ia ser pouco ali a produção. Porque Deus iria castigar aqueles homens. O segundo aspecto aí, o segundo pecado eram os homens beberrões e devassos. Versículos 11 a 17. Olha, a maior seção de ais aí, dentre os ais, melhor dizendo, é sobre esses homens beberrões e devassos. Diz que o povo estava se entregando à bebedeira. Versículo 11 a 17 vai dizer: ai dos que se levantam pela madrugada e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. O cara começava a beber de manhã e até de noite. Papudinho profissional isso aqui. E diz, olha, a versículo 12: liras e harpas e tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. O problema aqui é que em seguir as festas, em viver ali nas farras, nos banquetes, eles se esqueceram de Deus. O seu Deus era a alegria, era a festa, era a farra, era estar embriagado. E meus irmãos, hoje em dia é só o que a gente vê. Isso aqui parece que nós estamos lendo a realidade de hoje. Você pode chamar uma pessoa para vir para a igreja. Venha para a igreja. Você chama uma vez, você chama duas. Você cansa de chamar a pessoa. Mas se chegar um amigo e disser: ei, vamos ali para uma festa ali, vamos ver ali o Safadão. O cara vai: ixi, quando é? Eu já estou com dinheiro aqui, é 200 conto, eu pago.
Eu pago, está aqui. O cara vai. Porque o Deus deles é a bebida, o Deus dele é a festa, é a farra. E lá em Israel estava chegando a esse ponto, ou já havia chegado. Os homens não queriam mais saber de Deus, só queriam saber dos seus prazeres, das suas festas. E o que Deus fala? Deus manda castigo. Versículo 13 e 14. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmensuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu túmulo, e o seu ruído é que nesse meio, e quem nesse meio folgava. Olha só que interessante. Isaías faz um contraste aí. Ele usa da poesia hebraica de novo para poder falar. Ele diz, olha, quem vivia bebendo, enchendo a cara, festejando, agora vai ficar morrendo de sede, nem água vai ter para beber. E aquela multidão que vivia se alegrando ali, né, sem lembrar de Deus, fazendo o que desce na sua telha, disse que agora eles iam, era para o túmulo, para a cova. A palavra aqui no hebraico é Sheol, que era o termo que eles chamavam de sepultura. Também podia ser um termo que referia o próprio inferno. Quem vivia se alegrando nas festas, e agora sofrer o tormento no inferno. Olha que coisa. E ele vai usar outra figura de linguagem. Ele vai dizer que a cova abre sua boca. Imagina aí, um monstro abocanhando ali o povo. E diz que a morte ia fazer isso com eles. Abriu a sua boca, escancarou sua boca grande e comeu ali todo mundo que folgava sem lembrar de Deus. Versículo 15 vai dizer, então a gente se abate e o homem se avilta, e os olhos dos altivos serão humilhados. Mas o Senhor dos exércitos, exaltado em juízo, o Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá, como se fosse no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos e dos ricos lá abandonados. Olha só que coisa. Aquele povo festejando, achando que o castigo não viria, e Deus disse, olha, aquele que é orgulhoso vai ser abatido, ele vai ser quebrantado. É isso que vai dizer lá em Provérbios, né? Que o orgulho, ele precede a ruína do homem. O povo orgulhoso não queria buscar a Deus, e Deus ia humilhar o povo. Naquelas casas, naqueles campos, os animais iam entrar, iam fazer morada. Os mendigos, quem quisesse entrar, ia lá, ia se fartar da comida daqueles homens que antes se banqueteavam. O terceiro ai, já caminhando, agora eu vou passar mais rápido. O terceiro ai é para os blasfemos. Olha, versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado com tirantes de carro, e dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se e manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Sabe qual era o problema desses homens aqui? Esses homens eram orgulhosos, eles eram blasfemadores, porque Isaías pregava que Deus ia mandar o juízo, sabe o que eles diziam? Deixa vir, tomara que venha logo. Eles mangavam de Isaías, não ligavam para o que o Isaías dizia, e ficavam ali, fazendo ali ironias com a mensagem de Isaías. Ai, Deus vem castigar, tomara que ele venha logo. Era isso que eles estavam dizendo. Tomara que se apresse logo esse dia de juízo, pode mandar. E eles mangavam ali, faziam ali, era pouco caso da mensagem de Isaías. Isaías disse, olha, esses homens aí, eles puxam, ele vai dizer, puxam
para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro. Eles estavam buscando as coisas ruins ali para eles. Mal sabiam que Deus ia fazer com eles. O quarto ai é uma coisa muito interessante, que está acontecendo muito também na nossa sociedade. Olha só, os mentirosos, versículo 20, que eles invertem os valores. Olha só que coisa, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e que ao bem chamam mal, e que fazem da escuridade a luz, e da luz a escuridade, e põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Que coisa! Aí estava acontecendo ali uma inversão de valores. O que era bom, os homens estavam dizendo que era mal. E o que era mal, estava sendo tido por bom naquela sociedade. Ele dá o exemplo aí do doce e do amargo. Eles estavam provando algo amargo, dizendo que aquilo era doce. E o que era doce, estavam dizendo que era amargo. Estavam trocando ali tudo. E eles praticavam a iniquidade, né? Justificavam que estavam fazendo bem. Estavam obedecendo a Deus. Não, isso aqui é bom, isso aqui foi porque Deus mandou a gente fazer. E hoje em dia nós temos o mesmo conceito. Hoje em dia, fazer o que é certo está virando errado. E fazer o que é errado está virando certo. Você dizer hoje que você é um homem que gosta de mulher, ou uma mulher que gosta de homem, está virando quase um pecado. O certo é o homem gostar de homem e a mulher gostar de mulher. E se você falar o contrário, você é um retrógrado, você é um preconceituoso, você é um genocida, você é tudo de ruim que tem no mundo. E quando você vai para outras áreas da sociedade, do mesmo jeito. Quando a Bíblia diz assim, olha, os filhos precisam ser disciplinados, precisam ter a vara da disciplina nas suas vidas, a correção. O que é que o mundo diz? Não, faz isso não, rapaz. O certo é você dar tudo que seu filho quer. É nunca dizer não para ele. A Bíblia diz, olha, disciplina teu filho e ele te dará delícias. A criança entrega a si mesma, envergonha sua mãe e seu pai. E o mundo diz o quê? Não, isso é errado. O certo é dar tudo, é fazer o que o menino quer. É o menino tacar a mão na cara do pai. E o pai não dizer nada, achar bonito, né? E a gente tenta ensinar princípios, a verdade. Hoje a verdade tem se tornado, a mentira tem tomado o lugar da verdade. As próprias agências de notícia trocam a verdade pela mentira. Por causa dos fins escusos ali, para que possa haver um ganho, sei lá, financeiro, a mentira impera. E a verdade é trocada aí, né? Ela se torna a mentira. Irmãos, o quinto ai vai para os presunçosos, versículo 21, já estamos chegando aqui no final. Vai dizer, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Havia aqueles homens que não queriam saber de Deus, porque se achavam muito certos, muito sábios, e por isso Deus estava ali condenando eles. O sexto ai, que é muito parecido, cadê o sexto? Não ficou aí não? Ah, sim, tem os versículos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no próprio entendimento. Falando aqui dos soberbos ainda. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então aqueles homens soberbos também estavam andando no caminho que não agradava a Deus. E o sexto ai, nos versículos 22 a 23, é que os juízes, as lideranças também estavam fazendo o que era mal. Olha aí, ó. Ai, último ai, versículo 22. Ai dos que são heróis para beber o vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Parece o STF aqui, né? Por suborno, eles
né, dão a causa. Pegam um condenado e descondenam, né? Soltam os que foram presos por corrupção. E eles estão na rua. Por quê? Porque alguém pagou. Não é porque são inocentes. E isso acontecia lá em Israel também. Eles gostavam, né, das bebedices, como já havia falado o primeiro ano. Mas aqui está falando mais especificamente das lideranças, dos sacerdotes, dos juízes, daqueles que deviam fazer o bem para os pobres. Eles estavam prejudicando os pobres por causa dos ricos, por causa do dinheiro. Amós 2:6 vai dizer isso, né? Que o povo vivia ali sendo oprimido. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não suscitarei o castigo. Porque os juízes vendem um justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Já pensou? O cara aceitava o suborno de um par de sandália para condenar o justo, para torcer o direito, para tirar ali o direito dos pobres. O cara se vendia até por um par de sandálias. Olha que coisa. Como Deus acusou ali aquele povo. Isso é Amós 2:6. Não está aí, eu esqueci de botar, mas esse texto vai falar das lideranças corruptas de Israel. Irmãos, eu vou finalizar dos versículos 24 a 30. Isaías vai anunciar ali o castigo do Senhor. Nos versículos 24 a 25, eu vou ler aqui, diz assim: pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Eles desprezaram a palavra de Deus. Eles não davam ouvidos à lei do Senhor, ao que os profetas, ao que Moisés tinha escrito, ao que os outros profetas já tinham deixado na lei. Eles não davam ouvido à mensagem de Isaías. E por isso viria o castigo. Ele disse, olha, assim como uma planta seca, ela se despedaça, o fogo acaba com tudo, assim vai ser esse povo que não dá ouvidos à minha lei. E dos versículos 27 a 30, ele conclui agora o seu sermão, dando um pouco mais de detalhes de como seria esse castigo. Diz assim, não há entre ele, versículo 26, e ele arvorará o estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e venham apressadamente. Eles já estavam vindo. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, nem quem toscaneja, né? Que é aquele que dá aquela dormidinha, né? Nem quem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe as sandálias, das sandálias a correia. Ou seja, eles vêm, não tinha nada que os atrapalhasse. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos reteçados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de perdeneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como os filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa, e a levam, e não há quem a livre. Bramam como eles naquele dia, e como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Olha só que coisa. Alguém olhar para aquela terra, onde os homens festejavam, onde os homens bebiam, onde os homens faziam grandes mansões, tinham grandes plantações, onde os homens eram autossuficientes, que eles não precisavam mais de Deus, os homens blasfemavam contra a mensagem de Deus, não estavam mais nem aí, só confiavam nas suas posses, naquilo que tinham, e achavam que aquilo dali ia salvar eles. Deus disse, olha, inútil,
vê toda essa pompa deles, vê toda essa arrogância, toda essa falta de sabedoria, vai ser destruído. Eu vou acabar com tudo. No final, eles vão olhar para a terra e vão ter, sabe o quê? Trevas, angústia e densas nuvens. Esse era o destino da nação. A vinha do Senhor. É isso que significa a parábola. O povo que deveria ser a luz, termina em quê? Em trevas. O povo chamado para ser sal e luz na terra, terminou em trevas, em angústia, em choro e em morte. Deus ia ali transformar a nação de Israel num campo cheio de cadáveres. A terra seria desolada, e como assim se fez? Essa é a grande lição, meus irmãos, que eu quero deixar desse ponto. Deus cumpriu a sua promessa. Lá em 586, diz que a Babilônia veio e devastou tudo, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, tocou fogo em tudo, levou o povo para a Babilônia, uma parte matou, outra parte foi amarrada, levado para a Babilônia em correntes, muitos deles nus, com as nádegas de fora, como a palavra vai dizer, e humilhados, né? Aqueles que bebiam, que festejavam, que blasfemavam do Senhor, humilhados. E a terra ficou deserta. E o povo ali, todo levado cativo, né? A maior parte. Irmãos, eu vou concluir. Eu queria só trazer para os nossos dias, eu queria que nós pensássemos nessa mensagem para nós. O que significa a vinha para os nossos dias? Deus foi fiel, já falei disso, né? Conclusão. O povo de Deus, na época de Isaías, era a nação de Israel. E o que foi que Deus fez a essa nação? Ele ilustrou através da nossa parábola. A nação foi escolhida por Deus. Deus cuidou e protegeu aquele povo. Deus deu uma terra, Deus deu uma lei, Deus deu ali as condições para que eles obedecessem, para que eles fossem fiéis. A nação foi objeto da expectativa de Deus. Deus olhou para a nação procurando os frutos, procurando aquilo que era esperado da nação. E no final, aquele povo foi reprovado e foi castigado por Deus. Essa é a mensagem do capítulo 5 de Isaías. A nação foi reprovada. E nós hoje? O povo de Deus, na nossa época, é a igreja. Nós vamos ver que Deus fez a mesma coisa pela igreja, pela sua igreja. Primeiro ele escolheu a igreja. Ele vai dizer aí, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele também nos dá uma missão, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o que eu queria destacar desse versículo é que Deus escolheu um povo também para santificar. A segunda lição aí também é que Deus cuida e protege o seu povo, que ele escolheu agora, na nossa época. Ele vai dizer lá em Mateus 10, 29, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. A Bíblia vai dizer que Deus sabe o que nós precisamos. Deus nos dá o que comer, nos dá o que vestir, nos dá a sua proteção. Ele cuida de nós. Mas a Bíblia vai falar que, assim como Deus tinha uma expectativa para com o povo do Antigo Testamento, Ele também tem uma expectativa em relação a nós. Mateus capítulo 7, 16, o próprio Senhor Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis.
Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz o quê? Frutos maus. Deus tem uma expectativa. Deus espera que seu povo dê frutos bons, porque Ele plantou árvores boas. Ele não plantou espinheiros, Ele plantou videiras. E lá em Romanos 6, 22 também vai dizer: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Aqueles que fazem parte da igreja precisam dar esses frutos. Precisam ter as suas vidas santificadas, porque aqui no texto diz que já foram libertos dos pecados deles e transformados em servos de Deus. Agora é preciso o quê? O fruto de santificação, que lá no final vai redundar em quê? Na vida eterna. Você quer ter a vida eterna? É preciso primeiro ser liberto dos pecados por Jesus, ser transformado em servo de Deus, para que aí sim você venha dar frutos. Tem pessoas que não dão frutos e se dizem crentes, mas esse tipo de pessoas, certamente não entenderam o Evangelho. São apenas pessoas que foram muitas vezes convencidas, ou nasceram em igreja, os pais eram crentes, está acostumado com aquele negócio, está ali no oba-oba, dando glória a Deus, mas cadê os frutos? Meus irmãos, assim como Deus, a última lição, reprovou a Israel, nós precisamos ter cuidado. Qual vai ser o julgamento sobre nós, sobre o povo de Deus? O que Deus tem a dizer da minha vida? Será que Ele vai olhar para a minha vida e vai fazer como Ele fez lá no povo de Israel? Vai dizer: você não. Você nunca mostrou frutos. Você nunca teve a vida santificada. Você nunca me serviu. Você serviu a você mesmo, aos seus prazeres, às suas vontades. Você foi arrogante. Você desprezou a minha palavra. Deus também tem um julgamento a fazer em nossas vidas. E aquele que diz estar no Senhor precisa dar frutos, porque pelos frutos se conhece as árvores. Vamos orar. Se alguém chegou aqui, não tem dado esses frutos, talvez até já tenha feito uma decisão e entende que precisa confirmar isso, que precisa ter essa transformação de vida, que você possa refletir agora. Baixa a sua cabeça, ora a Deus. Se você quer também essa esperança, essa promessa da vida eterna em Jesus, precisamos mostrar isso, precisamos dar frutos também na nossa vida. Eu queria orar por você, se você tem sentido esse desejo, se você chegou aqui, entendeu essa palavra, e quiser dar um sinal, dizer: olha, a partir de hoje eu vou dar fruto. A partir de hoje eu quero ser uma árvore boa. Eu quero ser essa videira que dá uvas gostosas, que Deus vai se alegrar com a minha vida e não vai se entristecer, e não vai ficar aborrecido e irado com a minha vida para me castigar. Se alguém chegou aqui, quiser fazer um sinal, levantar a sua mão, só para a gente saber, eu vou orar agora. Posso também orar por quem tiver esse desejo no coração. Vamos orar então. Pai querido, graças te damos porque conhecemos a tua palavra. Temos, ó Deus, tudo que precisamos, as instruções, aquilo que o Senhor requer dos teus servos. O Senhor nos dá tudo aquilo que precisamos. O Senhor, assim como fez com Israel, faz com a tua igreja. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou das trevas, nos trouxe para a luz, ó Deus, a luz do teu Filho Jesus. Se há alguém aqui que não ainda reconheceu a Jesus como Salvador, ó Deus, incomoda essa vida. Fala ao coração, ó Deus, para que possa também se arrepender, para que possa gozar das alegrias
de ser um servo do Senhor, porque não é ruim. Pelo contrário, é bom, é alegre, ó Deus. As pessoas foi que inverteram os conceitos. Dizem que ter uma vida plena, uma vida de serviço a Deus, uma vida de amor ao próximo é ruim. O bom é estar em festas. O bom é destruir sua vida na bebida, nas drogas, na prostituição. É isso que o mundo diz. O mundo inverte, ó Deus, os valores, como na época de Isaías. Mas eu te peço que o Senhor nos livre desse engano. Livre cada pessoa que está aqui. Que nunca jamais, ó Deus, haja quem vá voltar atrás. Voltar, ó Deus, a andar na lama do pecado. Não, Senhor, estamos naquilo que é bom, naquilo que é excelente. E se alguém aqui, ó Deus, que não ainda experimentou isso, que o Senhor possa tocar nos corações, porque é o Senhor que faz essa obra. Assim te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor fortaleça o teu povo. Nos dá convicção. Nos dá a fé que precisamos. Assim eu te rogo, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus venha falar aos nossos corações nessa semana. Eu desejo a todos uma semana abençoada, de paz. Que o Senhor Jesus também possa nos dar a sua graça, a sua misericórdia. Porque o amor de Deus Pai, né? A graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês e também comigo. Amém?